Olá a todos, eu me chamo Júlia Cândido Braga Vale, sou da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Vou apresentar para vocês sobre o projeto de extensão intitulado Comidas de Família, Resgate da Cultura Alimentar das Famílias de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Como aconteceu a ideia desse projeto? Então, ao observar como tem havido um afastamento e um esquecimento por parte da população em relação à culinária familiar, devido a diversos fatores, como, por exemplo, pressões sociais que geram culpa alimentar, também o aumento do contato que a população tem com informações científicas a respeito de descobertas nutricionais. Esses e outros fatores têm promovido esse esquecimento dessa culinária familiar que é considerada um patrimônio cultural muito importante e que precisa ser preservado. Por isso, esse projeto, ele promove esse resgate dessa culinária familiar no intuito de aproximar a população das suas tradições familiares. Então, falando em si do objetivo do estudo, é promover o resgate da cultura alimentar e compreender os laços afetivos relacionados à alimentação das famílias residentes em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Além disso, o estudo ele promove um reforço de sentimentos positivos que são atribuídos à comida tradicional familiar. Também promove conhecimento e divulgação, né, ou falar sobre a necessidade do desenvolvimento de habilidades culinárias no intuito de proteger esse patrimônio cultural. O projeto ele foi desenvolvido por meio de visitas domiciliares realizadas pela equipe do projeto às famílias inscritas após um período de divulgação do mesmo. Então, durante essas visitas foram coletados os depoimentos e as histórias dessas famílias em relação a uma ou mais preparações culinárias. Também, durante essas visitas, era realizado o preparo dessas receitas e, posteriormente, a degustação das mesmas. Nós gostaríamos de destacar, eu, em nome da equipe do projeto, sobre a receptividade e a hospitalidade com que essas famílias receberam o projeto Comidas de Família. Então, a felicidade, a empolgação de participar desse momento nos gerou muita comoção, foram momentos muito afetivos, muito bacanas, em que essas famílias se dedicaram em fazer tudo de forma organizada, já deixar tudo pré-preparado para que as visitas ocorressem de forma bem sucedida, como realmente estão acontecendo. A duração em média de cada visita é de aproximadamente 4 horas e fomos recebidos com muita hospitalidade, muita fartura e muita afetividade, como vocês podem ver nas imagens. Falando um pouquinho sobre a equipe e a distribuição das atividades realizadas, então eu, discente do curso de nutrição, fiquei responsável por coletar esses depoimentos. Durante as visitas, eu realizava anotações, também gravações em áudio da história da receita, também do modo de preparo, e recebi o apoio e o auxílio das docentes Jaqueline e Virgínia. O Luciano ficou encarregado de, durante as visitas, realizar gravações em áudio, em vídeo, né? E também a fotografia do processo de preparação, dos resultados finais também. Então, após cada visita e diante de um farto material coletado, de gravações de áudio, de vídeo, de fotos, de depoimentos, iniciou-se a redação de um livro em formato digital, contando e abordando as histórias, os laços, os afetos dessas famílias em relação a essas preparações culinárias, bem como o modo de preparo de cada receita. E, posteriormente, além do livro, temos por objetivo produzir um documentário em formato, né, de vídeo, a partir do material em foto e vídeo que foi feito, né, e é feito durante essas visitas, mostrando não só os bastidores do projeto, mas também o modo de preparo de cada receita.
Trago aqui para vocês como está ficando esse livro. Então, temos aqui a capa e a contracapa do livro intitulado Comidas de Família: Resgate da Cultura Alimentar das Famílias Mineiras. Então, esse livro ele está segmentado, né, ou dividido por famílias. Então, a capa traz o nome da família, o nome da receita ou das receitas apresentadas pela família. Posteriormente, a história que aquela receita tem dentro da família ou ao longo dos anos dentro da família. Na sequência, os ingredientes, modo de preparo, dicas, rendimento, formas de apresentação dessa receita, com imagens, né, ilustrando o modo de preparo, trazendo os bastidores também dessas visitas. Então, até o momento, 13 receitas foram apresentadas por 9 famílias. São elas a família Almeida, que nos contou a história do pão de queijo dentro dessa família, seguida da família Dias Pereira, que nos apresentou 3 importantes preparações culinárias, são elas a maionese da Dona Palmira, o pavê de pêssego e o bolo de maçã. Na sequência, a família Moreira nos contou sobre como o pastel de bacalhau vem atravessando gerações dentro dessa família. A família Silva nos apresentou 2 importantes receitas, que são o doce de leite caseiro e o biscoito frito. A família Ferreira de Almeida nos recebeu calorosamente em seu sítio e nos contou a história da carne de lata e do bucho de porco. Na sequência, a família Campos Ruas contou como a canjiquinha vem se tornando um elo, né, de união dentro dessa família e promovendo encontros especiais também. A família Rocha nos contou a história da rosca caseira da Dona Maria e como ela é importante não só para a família, mas também para a comunidade de Rio Paranaíba. A família Costa Lopes nos contou a história do caldo de feijão. E a família Souza contou a história da rosca doce, né? A dona Regina nos contou como essa rosca vem atravessando gerações também dentro da família. Então, o projeto ele ainda está em andamento, mas mesmo assim nós já podemos concluir a partir da observação durante essas visitas como que vivenciar e falar sobre afetos, sobre família, sobre lembranças, memórias afetivas relacionadas a essas preparações é falar de nós mesmos, não só como indivíduos, mas também como comunidade. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês diante da minha apresentação. Muito obrigada.